A primeira coisa que me chamou a atenção foi a fachada. No meio de uma avenida esquecida da zona sul de Ganevali, cercado por prédios espelhados e clínicas silenciosas, o Hotel Vitrali parecia suspenso no tempo. Um pedaço de passado largado no presente. Tinha 3 andares de pastilhas verdes desbotadas, janelas estreitas demais e um letreiro vermelho que piscava a cada 5 segundos, como se avisasse discretamente: "Você ainda pode voltar atrás." Meu editor disse que o lugar tinha fama de estranho. Gente que se hospedava ali e voltava diferente. Casais que brigavam na recepção e desapareciam. Uma mulher, há alguns anos, saiu pela porta às 3 da manhã dizendo que precisava ir para a floresta. Nunca mais foi vista. Encontraram o carro dela no acostamento da Estrada Velha, aquela que corta os pinheiros antes da represa. Só isso. Cheguei às 8 da noite. O saguão estava vazio. O piso de mármore barato tinha rachaduras cobertas com fita adesiva escura. A recepção era de madeira envernizada, mas o verniz parecia não aguentar mais ser verniz. Atrás do balcão estava ele. E é difícil descrevê-lo sem parecer que estou inventando. Devia ter uns 45 anos. Talvez mais, talvez menos. Era careca, com uma barba ruiva desbotada, cuidadosamente aparada. O uniforme dele parecia novo, mas havia algo sempre desalinhado. O colarinho, a gravata, o olhar. Os olhos eram pequenos, azul claros, intensos. Mas era o sorriso que incomodava. Não era simpático, era íntimo. Como se ele soubesse de mim, como se ele tivesse me visto antes. "Boa noite, senhorita Alves", ele disse, antes que eu sequer abrisse a boca. A voz dele era baixa e macia, com uma lentidão proposital, como quem espera saborear cada sílaba. Não perguntei como sabia meu nome. Tive medo de ouvir a resposta. "Suíte 412", ele disse, e entregou a chave como quem entrega uma promessa. A ponta dos nossos dedos se encostou e por um segundo me veio uma tontura súbita. Uma sensação quase familiar, como uma memória de algo que ainda não aconteceu. Subi de elevador. O corredor do quarto era revestido com carpete verde musgo, abafando cada passo. A iluminação era branca demais. Hospitalar. Quando abri a porta da suíte, me bateu um enjoo leve, um desconforto sem motivo. Tive vontade de voltar, mas fiquei. Porque é isso que a gente faz quando quer uma boa história, né? A gente fica. A suíte 412 era maior do que eu esperava. Cama de casal com colcha bege, armário de madeira escura com cheiro de mofo leve, um abajur com cúpula torta e uma pequena escrivaninha virada para a janela. A vista dava para os fundos do prédio vizinho. Um edifício tão abandonado quanto o hotel, com janelas quebradas e um letreiro apagado, onde talvez já tenha funcionado um cinema ou banco. Tirei algumas fotos, registrei um quarto, um corredor, uma recepção, nada gritante. Só um hotel velho caindo aos pedaços, mas havia uma coisa, no ar, uma leve eletricidade. Como momentos antes de um trovão cair. E um som, baixo, repetitivo, como um rangido, talvez do encanamento ou do elevador. Nada grave. Eu não sou do tipo que se assusta fácil. Fechei a porta da suíte 412 com um clique seco. O som ecoou mais alto do que deveria. Parecia ter empurrado algo invisível para fora ou para dentro. Tranquei. 2 vezes. O quarto tinha cheiro de limpeza mal feita. Uma mistura de desinfetante antigo com cortina empoeirada. Senti o tecido grosso da colcha com a ponta dos dedos. Estava limpa, mas áspera. Como se tivesse sido lavada à força, com raiva. Me sentei na beirada da cama e o colchão cedeu com um estalo abafado, como se reclamasse da minha presença. Havia um espelho oval acima da escrivaninha. O tipo que parece inofensivo até você se olhar por tempo demais. A luz amarela do abajur deixava minha pele com um tom esverdeado, como se eu não estivesse exatamente viva ali dentro. Comecei a sentir um calor estranho, não no corpo, no ar, como se o quarto estivesse exalando algo. Um calor parado, espesso, que não vinha do aquecedor. Abri a janela. O ar de fora não ajudou. Era como se o prédio estivesse respirando. Eu ri, um riso curto, quase de desespero. Me forcei a pegar o bloco de anotações. Comecei a escrever coisas simples. Colcha bege áspera, espelho oval. Sensação de calor no ar. Palavras frias para tentar conter o que era.
algo mais, algo que não se dizia, que se sentia. Fechei o bloco, me deitei. O abajur ficou aceso. Não era medo, era outra coisa, um receio vago. Como quando se entra num lugar onde não se é bem-vindo, onde o tempo não corre no mesmo ritmo. Antes de dormir, revisei a tranca. Depois, mais uma vez. Acordei com o telefone tocando. O quarto ainda estava meio escuro. A luz que entrava pela janela tinha aquela cor fria de manhã nublada. Por um segundo, não reconheci onde estava. Hotel Vitrali, me lembrei, sentando devagar. Olhei para o relógio, 6h47. Ainda era cedo. Quem liga para um hóspede tão cedo? Atendi. Do outro lado, um som estático antes de uma voz calma, arrastada. A noite passada foi divertida? Foi o recepcionista, aquela mesma voz suave, quase gentil demais. Antes que eu pudesse responder qualquer coisa, ele desligou. Sem riso, sem explicação. A ligação não me pareceu um erro. Era como um ritual, como se ele fizesse isso com frequência, como se ele soubesse algo que eu não sabia. Me levantei. Senti a sola do pé encostar num ponto frio do piso. Frio demais. O resto do quarto estava morno, abafado até. Mas aquele ponto parecia gelo. Fui até o banheiro. Me olhei no espelho. Estava com olheiras, como se tivesse virado a noite. Mas eu dormi. Tenho certeza que dormi. Apaguei. Sem sonhos. Ou sem memórias deles. Ao lado da pia notei um detalhe pequeno, mas suficiente para incomodar. A toalha de rosto não estava como deixei. Eu sempre dobro em 3 partes. Estava dobrada em 4. Um vinco no lugar errado. Uma dobra que não era minha. A sensação do dia anterior voltou. Aquela percepção silenciosa de que há mais alguém no quarto. Invisível, não presente, mas passado. Como se outra pessoa tivesse estado ali enquanto eu dormia. Ou como se eu tivesse me tornado outra pessoa por algumas horas. Peguei o bloco de anotações. Escrevi. Ligação do recepcionista. Vinco errado na toalha. Frio no chão. Palavras técnicas. Distantes. Mentira. Eu estava começando a ficar assustada. Desci para o restaurante um pouco depois das 7. O lugar era elegante, silencioso, quase cerimonial. Mesas bem postas, toalhas brancas impecáveis. A luz era baixa, amarelada, como a de um velório sofisticado. Todos os hóspedes que vi estavam sozinhos, um por mesa. Ninguém conversava, ninguém olhava para ninguém. Apenas mastigavam devagar, como se estivessem presos a um rito invisível. Os talheres pareciam mais altos que os próprios sussurros. Sentei no canto, perto da janela. Pedi um prato simples, filé com legumes. Quando o garçom trouxe, foi tão silencioso que quase duvidei que ele estivesse mesmo ali. Peguei a faca, ela era comum, inofensiva. Mas assim que meus dedos tocaram o cabo metálico, alguma coisa dentro de mim gelou. Não foi uma lembrança. Foi um eco, como se eu já tivesse sentido aquilo antes. Não exatamente a faca, mas o peso dela, a temperatura, a ideia de sua presença. Um déjà-vu íntimo, visceral. Um instante de estranheza que passou rápido demais para ser entendido, mas lento demais para ser ignorado. Minha mão tremeu levemente, só por um segundo. Cortei um pedaço da carne, mastiguei. Sabor neutro. Temperado com um silêncio desconfortável. Engoli como se fosse culpa. Olhei ao redor e então ouvi o recepcionista, em pé do outro lado do salão, parado com as mãos cruzadas atrás do corpo. Me encarava diretamente e sorria. Não foi um sorriso simpático, foi íntimo, cúmplice, como se ele soubesse algo sobre mim, algo que eu mesma ainda não sabia. Abaixei o olhar. O garfo caiu no prato com um estalo. Aquilo me fez sobressaltar. Um homem da mesa ao lado me olhou por um segundo. Depois voltou a cortar sua comida como se nada fosse. Levantei rápido. Deixei a comida quase intacta. Subi para o quarto sem olhar para trás. Senti o peso da faca comigo, mesmo sem tê-la levado. Acordei com o telefone tocando. Era como se tivesse passado apenas um segundo desde que fechei os olhos. Mas o relógio marcava 8h42. A mesma voz do outro dia. A mesma pergunta, no mesmo tom entorpecido de falsa gentileza. A noite passada foi divertida, senhorita?
Eu não respondi, só fiquei ali, com o fone colado à orelha, ouvindo a respiração do outro lado, até a linha cair. O quarto parecia desalinhado, não exatamente bagunçado, apenas diferente, como se alguém o tivesse reorganizado enquanto eu dormia, como se tudo estivesse milimetricamente deslocado do lugar. A colcha tinha um vinco estranho, o tapete, uma marca circular escura perto da cama, a janela entreaberta, deixando entrar uma brisa morna demais para a manhã fria. Quando passei pela bancada do banheiro, meus olhos captaram algo escrito no espelho embaçado. Achei que fosse condensação, mas não. Meu nome, escrito com o dedo em traços úmidos, sobre a parte superior do espelho. Georgia. Fiquei olhando aquilo por um tempo que não consegui medir. Não estava assustada, só desencaixada. Como se aquilo fosse um detalhe esperado de algo que eu ainda não entendi. Tomei banho sem tirar os olhos do reflexo. Senti como se estivesse sendo observada, mas não de fora, de dentro, como se eu fosse o espelho. Quando saí do banheiro, encontrei a porta do quarto entreaberta. Tenho certeza de que a tranquei. Tranco sempre. Parte do hábito, parte da profissão, parte de mim. Nada parecia ter sido levado, nem tocado, mas sobre a escrivaninha havia um pequeno guardanapo de papel, do restaurante, dobrado em 4, sem anotações, apenas limpo, branco, impecável. E por um instante, jurei que senti cheiro de carne crua no ar, só por um instante. Adormeci de bruços, com a luz do banheiro acesa, como se isso pudesse manter a realidade intacta. Mas assim que fechei os olhos, fui sugada para um lugar onde tudo parecia ainda mais nítido do que o próprio mundo. Eu estava num corredor do hotel, escuro, abafado. Os abajures acesos lançavam uma luz alaranjada contra as paredes manchadas. Eu caminhava descalça. Ouvi meus próprios passos. O rangido da madeira sob meus pés. Sentia o ar parado e um cheiro de algo doce, quase podre. Na minha mão estava a faca, pesada, fria. Os dedos fechados em volta do cabo liso, como se sempre tivesse pertencido a mim. Como se minha mão soubesse o que fazer. A porta à minha frente estava entreaberta. A suíte 412. Lá dentro, alguém me esperava. Eu não vi o rosto. Apenas uma silhueta de costas, sentada à beira da cama. Eu entrei. E sem hesitação, sem pausa ou dúvida, ergui a faca e a enterrei no pescoço da figura sentada. Senti a pele se rasgar, a carne ceder, o som molhado, o calor escorrendo pelo meu pulso. E quando o sangue espirrou no meu rosto, eu sorri. A sensação era intensa, primária, uma alegria grotesca subindo pela espinha, irradiando como febre, algo ancestral, algo proibido. A figura caiu de lado, arfando, a cabeça pendendo para trás, revelando um olho esbranquiçado e imóvel. Mesmo assim, continuei. Cortei de novo, até que só restava o som da minha respiração ofegante e o gotejar ritmado da lâmina suja batendo no chão. Acordei com um soluço, coração descompassado, lençóis ensopados de suor. Corri até o espelho. Estava pálida, os olhos vermelhos. Mas o que me fez estremecer foi o gosto metálico na minha boca, como se ainda houvesse vestígios do sangue ali. Olhei minhas mãos, sob as unhas, algo escuro, rígido, quase seco. Olhei em volta do quarto. Não havia faca, não havia sangue. Mas havia um detalhe novo no espelho. Meu nome, mais uma vez escrito com o dedo. Mas agora, uma palavra a mais, abaixo dele. Volte. Como se eu tivesse deixado algo inacabado. Passei o resto da madrugada sentada na beira da cama. O espelho ainda tinha meu nome. Esfreguei com a manga da blusa, com as mãos, com água, nada. Aquilo não era mais vapor, era matéria. Impressão digital, talvez, pele, ou algo mais íntimo ainda. Mas eu precisava de uma explicação plausível. Sempre há uma explicação plausível. Talvez sonambulismo. Nunca tive episódios, mas vai saber. Ou algum tipo de colapso dissociativo, fadiga, ansiedade, sugestão. Era isso que eu dizia a mim mesma, mesmo que não acreditasse por completo.
Esperei a luz do dia como quem espera o veredito de um juiz. E quando ela veio, desci até a recepção. O saguão parecia mais baixo, como se o teto tivesse descido durante a noite. As poltronas me encararam com um cansaço antigo. Ele estava lá, no mesmo lugar de sempre. Impecável, como se o tempo não o tocasse. Fui até o balcão. Queria respostas. Perguntei sobre as ligações, se era um procedimento padrão do hotel, algum serviço de cortesia. Quis saber por que ele sempre me perguntava se a noite havia sido divertida. Mas ele apenas sorriu, como se não soubesse do que eu estava falando. Disse que não havia feito ligação alguma, que talvez fosse um sonho, ou imaginação, ou cansaço, e que o hotel mexia com as pessoas. Era a frase dele: o hotel mexe com a gente. Fiquei ali, encarando aquele rosto tão neutro que se tornava inquietante. Eu esperava negar ou confirmar alguma coisa, mas ele só devolveu a pergunta para mim, como um espelho, como se tudo estivesse na minha cabeça. Voltei para o quarto com uma certeza incômoda. Eu não ia encontrar respostas naquele lugar, pelo menos não da forma que esperava. O hotel não queria que eu entendesse. Ele queria que eu duvidasse. Evitei dormir o quanto pude. Deixei a televisão ligada, abri as cortinas, tomei café frio de um copo de papel. Mas o sono veio, lentamente, como um pano úmido cobrindo o rosto. No sonho, eu estava no restaurante do hotel, mas as mesas estavam cobertas com lençóis brancos, como fantasmas sentados em silêncio. Havia comida nos pratos, mas era tudo crua. Carne, óleos, raízes, nada fazia sentido. Eu me sentava na mesma cadeira de sempre, e ao tocar na faca, a mesma do jantar anterior, percebi que ela já estava suja. Sangue escorria pela lâmina e manchava meu punho. Ninguém reagia, nenhuma voz, apenas o som da minha respiração pesada. Levantei e comecei a andar pelo salão. As mesas se multiplicavam, dobravam, escorriam pelas paredes. Atrás de uma cortina espessa, encontrei o corredor do meu andar. E ali, no fundo, uma porta entreaberta. 412. Entrei. No quarto, as coisas estavam onde sempre estiveram. Mas havia cópias minhas espalhadas pelo espaço. Sentada na beira da cama, olhando pela janela, escrevendo algo num caderno. Todas me ignoravam, me evitavam. Era como se eu fosse a intrusa ali. No centro do quarto, em pé sobre o carpete, havia um homem. Ele aplaudia, devagar, com um sorriso fixo no rosto. O mesmo sorriso que me seguiu desde o primeiro dia. Não havia plateia, só ele. A luz vinha de cima, como num teatro. A mim restava encenar. Peguei a faca novamente. Ela estava leve, quente, como se tivesse acabado de ser usada. E então alguém apareceu no centro do quarto. Alguém sem rosto, coberto de sombras. E eu fui até ele. Cortei. Uma vez, 2, 3. Senti o impacto, o estalo contra os ossos, o calor no rosto, o gosto metálico. Mas o que mais me assustou foi a sensação que veio depois. Um prazer denso, absurdo, a carne se abrindo, o sangue me tocando e o riso abafado dele ao fundo. Um contentamento íntimo, silencioso, algo primal, como se eu estivesse devolvendo algo ao mundo. Acordei ofegante. O quarto estava escuro. Minhas mãos limpas. Mas o lençol tinha marcas vermelhas quase secas. Fui até o espelho. Estava lá de novo. Meu nome, mais fundo, como se gravado com a unha. Acordei antes do telefone tocar, antes da luz tocar o carpete, antes do dia começar a respirar. Me sentei na cama com as mãos ainda tremendo. A lâmina não estava comigo, mas ainda podia senti-la nos dedos. O peso, o calor, a lembrança do som da carne sendo cortada. Olhei para o espelho. O nome seguia ali, mais fundo, mais escuro, como se alguém estivesse tentando me lembrar que fui eu, que sou eu, mas não fui, não realmente, não sozinha. O telefone tocou. Eu atendi, não falei nada. Do outro lado, a voz dele, a mesma de sempre, doce, insistente. A noite passada foi divertida, senhorita. E então desligou. Só isso, sempre isso. Eu sou a única que ouve essas ligações. Ninguém mais. Nenhum outro hóspede.
todos tão quietos, tão imóveis, como se existissem apenas no campo da minha visão, nunca nos elevadores, nunca no corredor, só sentados, sozinhos, observando. Voltei a pensar na primeira noite, no primeiro olhar dele, no sorriso, tão interessado, quase íntimo, como se já soubesse, como se já me conhecesse. E agora eu sei, ele me colocou nesse quarto, ele me dá bom dia toda manhã. Ele é a única presença constante desde que cheguei, a única testemunha, ou talvez a única causa. Ele sabe de tudo, me observa, me liga, me guia como quem conduz uma peça. E eu, a atriz sem roteiro, recitando palavras que não entendo. A culpa não é minha. Eu não trouxe essa faca. Eu não quis esse quarto. Eu não sonhei com sangue até ele começar a me perguntar sobre diversão. A culpa é dele. Ele me fez. Algo em mim mudou esta noite. Senti quando abri os olhos. Acordei já em pé, descalça, a faca em minhas mãos novamente, como se estivesse ali o tempo todo, como se nunca tivesse sumido. O silêncio no lugar era ensurdecedor, uma ausência que grita. Coloquei o casaco, a faca no bolso. Caminhei pelos corredores, onde as paredes pareciam mais apertadas do que antes. O tapete mais espesso, o ar mais denso, o tempo líquido. A recepção estava vazia, exceto por ele, como sempre, sentado, como se esperasse por mim. A mesma gravata, a mesma caneta presa ao bolso, os mesmos olhos. Mas o sorriso hoje era diferente. Mais largo, mais calmo, quase satisfeito. Fiquei ali parada por segundos que pareceram dias. Ele não disse nada, e eu também não. A faca pesava no bolso, como se soubesse que era o momento. O fim do jogo, o fim da peça, o fim da mentira. Caminhei até ele. Cada passo parecia afundar mais fundo no tapete vermelho como carne. Eu sentia a pulsação no punho da faca. Quando puxei a lâmina, ele não se moveu. Nem um suspiro, nem um gesto. Eu vi nos olhos dele que ele já sabia. Ele aceitou. Como se fosse parte do plano. Como se fosse necessário. O som foi surdo. A lâmina encontrou o corpo, a carne, o osso. E naquele instante, tudo fez sentido. Pela primeira vez desde que entrei aqui, havia algo libertador no corte. Um alívio escuro, profundo, como se eu tivesse cumprido uma missão, como se finalmente estivesse completa. Quando terminei, eu estava coberta de sangue, o balcão também. Mas ele ainda sorria, mesmo morto, ainda sorria. Voltei para o quarto, sem pressa. Deitei na cama como se nada tivesse acontecido. Fechei os olhos com a faca ao lado. Pela primeira vez, não sonhei. Me acordaram com batidas na porta. 3 policiais. Meus olhos ainda grudados de sono e sangue seco. A faca havia sumido. Disseram que encontraram o corpo do recepcionista mutilado. Que as câmeras estavam desligadas. Que não havia sinal de luta. Nenhuma impressão, nenhuma evidência. Quando me levaram, pude ver o rosto do cadáver. Não era o rosto que eu lembrava. Eu sequer conhecia aquela pessoa. O recepcionista que achei ter matado, não era ele. Ninguém, nem o gerente, nem os outros hóspedes, parecia entender do que eu falava. Nos registros do hotel, também não havia qualquer funcionário com a descrição que eu lembrava. Era como se o homem que eu pensei ter matado jamais tivesse existido. Eu tentei explicar. Juro que tentei. Mas enquanto falava, percebi... Quanto mais eu dizia, mais parecia loucura. Agora estou em observação. Eles dizem que estou em choque, que estou traumatizada, que estou mentindo para mim mesma. Talvez estejam certos. Talvez tudo tenha sido um sonho. Talvez eu tenha feito tudo. Ou talvez ele me usou até o fim e apagou todos os rastros, até de si mesmo. A única coisa que ainda me resta é o nome, no espelho. Meu nome, escrito a sangue, todas as manhãs.